orar mais uma vez e depois iremos para a meditação. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai amado, muito obrigado pela misericórdia do Senhor em nossas vidas. Te agradecemos pelo privilégio de poder te louvar, assim acalmando o nosso espírito para receber a tua palavra. Pedimos ao Pai as bênçãos do Senhor para que, além do entendimento, possamos ter submissão ao Senhor, obedecendo a tua palavra para a glória do teu santo nome. Nós oramos em nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, nós vamos fazer uma leitura em Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 9, que vai nos mostrar a importância da comunicação dentro da família, e que Deus já ensinou isso desde o passado. O tema que vamos estudar hoje é sobre a comunicação, o capítulo 4 do livro, que fala sobre a comunicação. Dentro da família tem que haver a comunicação, e o líder do lar, que é o homem, nós já vimos Efésios capítulo 5, versículo 23, que o homem é o cabeça da mulher, ou seja, ele é o líder do lar porque Deus instituiu dessa forma, não é porque o homem queria ser, mas Deus fez assim. Então o homem ele tem que desenvolver também essa comunicação dentro do lar. E aí podem surgir vários comentários. Irmão, eu não sei ler, eu não sei falar, eu não conheço bem as palavras. Irmãos, nós vamos ver que é mais simples do que o que nós imaginamos. Às vezes nós pensamos que conduzir a comunicação dentro da nossa casa é algo muito complexo, mas na verdade não é. Falta é conhecimento da palavra de Deus, nos instruindo como fazer isso. E aí por isso que às vezes achamos que é tão difícil. Mas nós vamos observar que é simples o processo. Nós só precisamos estar dispostos a obedecer a Deus e fazer a vontade do Senhor. Então Deuteronômio capítulo 6, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas a possuir. Então Deus deu os mandamentos ao povo e disse que o povo tinha que repassar esses ensinamentos para os outros também. Para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta para os cumprirdes, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que emana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Que Deus abençoe a sua santa palavra. Nós vemos aqui a importância da comunicação. E essa comunicação, irmãos, eu já vou ser direto ao ponto, não é qualquer tipo de comunicação. Não é simplesmente dizer, como é que vocês estão? Não é só isso. É uma comunicação espiritual que o homem tem que desenvolver na sua casa. É saber como está a vida espiritual do seu lar, da sua esposa, dos seus filhos e assim por diante. Então não é simplesmente chegar em casa e perguntar como é que vai a família. É realmente desenvolver uma comunicação além, algo espiritual, que traga assim um conhecimento a mais, um conhecimento bíblico para a família. A Bíblia nos diz, tu as inculcarás a teus filhos. Então tem que inculcar a palavra de Deus nos filhos. Como é que se inculca a palavra de Deus nos filhos? Comunicando, não é não? Conversando. Senta com os filhos, e aí ele ainda diz, delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Então está todo o tempo disposto a comunicar a palavra de Deus para a família. E aí também não é estar todo o tempo só cobrando algo espiritual da família. Tem que dar também outros tipos de assistência
diante da comunicação também, como nós já vimos em outros estudos, né? Outros estudos nós já abordamos esses outros tipos de assistência que o líder do lar também deve dar, certo? Deixa eu só ver se o Data Show retorna aqui. Está com preguiça de trabalhar. Vamos lá, se ele não voltar, a gente acompanha aí pela Bíblia, certo? Vou dando as referências e vocês vão acompanhando. Não sei se ele vai retornar. Então, irmãos, temos que estar atentos para desenvolver essa comunicação dentro do nosso lar com a nossa família. É um dos grandes segredos para a vitória, para a liderança espiritual, é a questão da comunicação. Até para que os membros da família se conheçam mais, certo? O líder do lar conheça mais a esposa, conheça mais os filhos e vice-versa. A esposa conheça mais o marido, os filhos conheçam mais o pai e também, consequentemente, a mãe. Para que haja uma harmonia de conhecimento dos membros da família, certo? Então, por isso precisa haver uma comunicação. Tem que ser algo bem aberto, podemos dizer assim. A família ela deve estar disposta a tratar qualquer tipo de assunto dentro de casa. Porque se não tratam os assuntos dentro de casa, a tendência é que vá tratar de alguns assuntos fora de casa. E aí tem que ter muito cuidado. Porque quando vamos tratar de alguns assuntos fora de casa, às vezes podemos receber conselhos que não são tão bons. Que não são de acordo com a vontade de Deus. A não ser que nós vamos nos aconselhar com pessoas que temam realmente ao Senhor, que amem a Deus. Então precisamos ter cuidado. Tratar primeiro as coisas dentro de casa. E principalmente quando se trata dos problemas familiares. Aí é que tem que resolver dentro de casa também. Às vezes tem algumas famílias que têm a mania de, quando tem algum problema dentro de casa, aí leva para os pais. E aí isso é um problema muito sério. Porque pode causar um atrito entre sogra e genro, sogra e nora, sogro e genro, sogro e nora. Pode causar um atrito, e aí isso não é sábio. Se tem algum problema dentro do lar, então tem que resolver dentro do lar. Existe um ditado popular que diz: roupa suja se lava em casa. Então, se tem algum problema, sentam os dois e vão resolver em casa. Não tem nada que está levando problema dentro de casa para outras pessoas resolverem. A não ser que seja algo que o casal não está conseguindo resolver. Aí procura um conselho bíblico. Alguém que tenha um conhecimento da palavra de Deus para aconselhar de forma bíblica. Não é para toda picuinha dentro de casa, vou contar para minha mãe, né? Vou contar para o meu pai. Isso não é sábio, pode causar um grande problema dentro da casa. Irmão, e de onde deve partir essa atitude de resolver os problemas em casa? Do marido ou da mulher? Do marido, porque ele é o cabeça. Então o marido é quem tem que ter essa posição. Diz: olha, minha filha, não é para resolver nada fora. Não é para os nossos problemas daqui, você está levando para sua mãe ou para o seu pai, não. E nem eu vou levar para os meus pais. Vamos resolver em casa. Vamos sentar, vamos conversar, vamos aprender com a Bíblia como resolver esses problemas. E aí, biblicamente, resolver os problemas familiares. Não é estar levando problema para ninguém, não. Depois que os dois se casam, eles se tornam uma só carne. E aí a Bíblia ensina, né? Deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher. Não é para abandonar os pais, mas é no sentido de que agora o homem, ele tem uma nova família. E ele agora é o chefe da família. O homem tem que entender isso. Se a gente observar, irmãos, esse versículo que fala: deixa o homem, pai e mãe, se une à sua mulher. Não diz: deixa a mulher, pai e mãe. Não é interessante? Diz: deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher. Por que diz só para o homem isso, né? Pararam para pensar? É porque o homem agora ele tem que assumir a postura de homem. Homem do lar, no sentido de ser o chefe da casa. Ele agora não está mais sempre tendo que prestar conta com os pais. Repito, não estou dizendo que tem que desprezar os pais. Mas agora o homem ele tem uma nova responsabilidade. Ele é o líder de um lar. E ele não pode estar todo o tempo agora só dependendo dos seus pais. Ele tem que assumir novas responsabilidades. Tem que cuidar da família de maneira espiritual, tem que cuidar da família de maneira material, tem que trabalhar também, nem que às vezes seja pesado,
nem que às vezes seja mais duro, nem todos têm um trabalho mais leve, às vezes é um trabalho mais árduo, mas tem que trabalhar. Ah, mas não vou trabalhar não, porque, né, às vezes tem gente que pensa assim, homem, né? Ah, eu sou formado, eu fiz faculdade, e aí não consegui emprego na minha área, então não vou trabalhar em outra coisa, um emprego mais humilde, mais simples, não, mais pesado, porque eu não estudei para isso. Ei, vai ficar desempregado? Hã? Ah, mas eu não estudei para isso não. Sim, mas e aí? Vai depender dos pais para sustentar a família? Irmãos, o homem ele tem que ficar atento. Ah, eu estudei para isso. Consegui um emprego na área? Não. Então faça o que aparecer, meu amigo. O que aparecer, faça. De trabalho honesto, né? De trabalho honesto, vá trabalhar. Você precisa trazer sustento para dentro de casa. Porque quando você tirou uma filha alheia de dentro da casa dela, então você precisa agora nutrir, né? Suprir as necessidades do lar. Então trabalhe no que Deus abrir as portas para você entrar, de forma honesta. Não vá se envolver com coisa errada, né? Mas o homem tem que estar disposto a isso também, certo? Às vezes trabalhar em coisas que não é da área dele, para trazer o sustento para casa. E essa ideia da comunicação, irmãos, é algo que precisa realmente ser desenvolvido. Sempre, sempre. Porque aí é onde nós vamos conseguir desenvolver uma harmonia dentro do nosso lar, fazendo com que haja uma cumplicidade. O marido está disposto a ouvir a esposa está disposta a se abrir com o marido e não está se abrindo com as amigas, mas o marido deve ser um amigo confiável a tal ponto da mulher se sentir segura para se abrir com ele, para conversar e assim se tornarem cúmplices, não para fazer coisas erradas, certo? Mas na questão de desenvolver essa cumplicidade, de um confiar no outro. Isso tem que haver dentro do casamento também. Se nós, homens, às vezes estamos passando por alguma luta, alguma aflição, devemos também chegar e se abrir para a esposa. Conversar, pedir a Deus sabedoria antes de tudo. Porque tem coisas, quando são principalmente relacionadas a pecado, que a gente não pode se abrir, né? Dependendo do que é que está acontecendo em nossa vida, em nossa mente. Certo? Então tem que ter cuidado. Confessa o pecado a Deus, se é um pecado da mente, confessa o pecado a Deus, se arrepende, tenta não pensar mais nem naquilo. Se é um pecado prático, aí depende de como é esse pecado. Que pecado é esse? Se for um pecado que traga um escândalo público para a igreja, aí tem que ser disciplinado, afastado da igreja, aquele processo todo, né? Que nós já conhecemos. Não vou entrar nesse detalhe. Mas eu estou citando esses exemplos, assim, lançando esses exemplos, para que a igreja entenda que tem que haver a comunicação dentro de casa. E todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas. Porque aí é onde vai desenvolver uma confiança maior dentro do casamento. O autor do livro aqui diz o seguinte, né? Eu vou ler bastante hoje, porque a gente precisa compreender alguns pontos que ele vem tratando aqui, e para entender umas leituras lá na frente, nós precisamos entender o que ele escreveu no início aqui. Diz o seguinte: outro grande segredo de um casamento é o campo da comunicação. Muitos pastores e conselheiros falam de comunicação como a chave para um ótimo casamento. Esposas expressam preocupação por seus maridos não serem melhores comunicadores. Livros sobre matrimônio exaltam as virtudes deste misterioso campo da comunicação. A despeito das elevadas palavras de louvor à comunicação, muitos homens parecem estar viajando num denso nevoeiro a respeito de seu real sentido, né? Tem homens que não entenderam ainda a importância dessa comunicação dentro de casa. Comunicação realmente é importante e é mais fácil do que se imagina. Não é uma coisa tão complicada assim. E ele vem falando aqui algo bem interessante, que ele simplificou bastante a ideia da comunicação. Ele diz o seguinte: uma estação de rádio ilustra a comunicação em poucas palavras. O grande e misterioso segredo da comunicação é esclarecido quando percebemos que a comunicação se resume simplesmente em enviar e receber mensagens. Nós pensamos que é uma coisa do outro mundo. Ah, mas é que eu não sou eloquente, eu não sei falar e aquele negócio todo, né? As desculpas de quem não quer fazer o que Deus manda. Deus não vai mandar nós fazermos alguma coisa, irmãos, que seja além das nossas forças, além do que nós conseguimos fazer. Ele não vai fazer isso. Se Ele te deu, preste atenção no raciocínio. Se Ele te deu uma esposa,
Você acha que Deus não iria lhe capacitar para ser o líder do seu lar? Hã? E aí? Ele vai capacitar, irmãos. Se ele lhe deu uma esposa, ele vai lhe dar a capacidade para ser o líder do lar. Ah, irmão, mas eu tenho falhado. Aí já não é problema de Deus. Irmão, não entendi, foi nada, né? Então, se Deus vai me capacitar e eu estou falhando, o problema não é de Deus. E quem é a culpa? É nossa. Porque nós não desenvolvemos de acordo com o que Deus manda. Deus deu a receita, irmãos. Está na Bíblia. Deus disse, olha, vou te dar uma mulher, certo? Tá bom, ele não prometeu esposa para todo mundo, certo? Esse negócio, Deus prometeu uma esposa. Não, isso é conversa. Ele não prometeu esposa para todo mundo, nem prometeu marido para toda mulher. Até porque tem mais mulher do que homem no mundo. E se fosse assim, o homem tinha que casar com 7 mulheres, né? Poligamia é pecado e tal, então não existe essa história. Mas aquele casal, né, aquele homem a quem Deus deu uma esposa, então Deus vai dar capacidade para ele liderar o seu lar. Ele precisa buscar a Deus intensamente, tem que ser, e ele tem que se conhecer. Uma das maiores chaves para a vitória, irmãos, é nós reconhecermos os nossos erros. Quando não reconhecemos nossos erros, fica mais difícil de acertar. Fica mais difícil, certo? Eu vou dar um exemplo como se fosse uma brincadeira de tiro ao alvo. Aquelas espingardinhas de chumbinho que tem nos parques de diversão, não tem, né? Vamos supor que o alvo está aqui para esse lado. Aí você pega e... Não vou atirar para cá não, vou atirar para lá. Aí você atira para o outro lado. Você vai acertar quando? Nunca. Aí alguém te diz, rapaz, mas você está errado, o alvo está do outro lado. Diz, não, estou errado não, estou certo. Tá, o alvo está ali. Mas todo mundo está vendo que está do outro lado. Mas você insiste em continuar no erro. Você vai acertar? Não vai. Então nós temos que primeiro reconhecer, estou errado, o alvo não é ali. O alvo é para cá. É assim também cumprir a vontade de Deus, irmãos. Quando Deus diz, faça isso. E aí, não, mas eu acho... Aí vem a teologia do achismo, né? Que hoje está assim, lotado. Eu acho que deveria ser de outra forma. Você não vai acertar nunca. Se nós não reconhecermos que estamos errados e que Deus é que está certo, e aí buscarmos obedecer a Deus, nós não vamos acertar nunca. Precisamos reconhecer os nossos erros para assim começarmos a acertar em nossas vidas. Então, a comunicação é simples assim. É nós enviarmos mensagens e receber mensagens. Então, se conclui o que com essa ideia? Comunicação, irmãos, não é só falar. Eu só falo e pronto, e a esposa e os filhos têm que só ouvir e acabou a história. E eles não podem dizer nada. Isso não é comunicação. Não é comunicação, é um monólogo, né? Uma pessoa só fala. Não é um diálogo. Então precisamos nos abrir para ouvir também. E ainda tem um outro detalhe. Quando a gente vai resolver alguma coisa em casa, um problema, vamos supor, né? É importante que nós ouçamos os outros primeiro. Ouvir a esposa, o que foi que aconteceu? Me conte aí. Ouvir os filhos. Certo. Quando você ouve todos, aí você faz a apuração dos fatos para chegar a uma conclusão. E aí tomar uma decisão. Não é só chegar, eu acho que aconteceu assim, e toma as decisões sozinho, sem ouvir ninguém. Não é muito sábio. Não podemos ser ditadores dentro da nossa família. Temos que ser pessoas apaziguadoras e que conseguem até consolar os outros membros da família, porque ouvem o que eles têm a dizer também. Então, temos que ter esse cuidado. Você envia uma mensagem quando fala ou quando usa linguagem corporal para transmitir alguma coisa a outra pessoa. Esta mensagem é recebida quando o outro entende o que você está dizendo. De acordo com a resposta enviada, você pode saber se a mensagem foi claramente recebida. Então, nós nos comunicamos também não só pela linguagem falada, que é a que nós chamamos de linguagem verbal, né? Mas também pela linguagem não verbal, que é a linguagem não falada, com expressões corporais também, até o semblante, né? A face. Ei, amor, essa comida estava boa? Tava. Ótima, né? E aí, a esposa entendeu? O que é que ela vai entender mesmo? Estava ótimo ou não estava, né? Porque a sua linguagem verbal disse uma coisa e a não verbal disse outra. E aí a linguagem mais forte no final da história é a não verbal, né? Por incrível que pareça. E as pessoas acham que se eu falar, pronto. Mas e as minhas ações?
e as minhas atitudes? Elas falam mais alto, né? Falam mais alto. Então nós temos que ser coerentes na comunicação. Linguagem verbal e não verbal eles devem andar juntas também. Por que é tão importante que líderes espirituais se comuniquem com sua família? Primeiro lugar, por que é importante? Primeiro, você pode influenciar mais sua família para Deus se conversar com ela. O que eu já até falei no início, né? Se você conversa mais com sua família e tenta influenciar ela de maneira espiritual, com base bíblica, então você ouve, você se comunica mais, você vai conseguir influenciar mais a sua família para Deus. Deve estar bem evidente que se você é responsável por instruir sua família na palavra de Deus, quando estiverem sentados ou andando de dia e de noite, você tem de falar com ela, tem que se comunicar com a família. Nós lemos aqui, Deuteronômio 6 e 7. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Tem que pegar as palavras de Deus e transmitir para a família, né? Mediar esse conhecimento. A gente usa essa palavra transmitir, mas no final da história o certo é mediar o conhecimento. Porque transmitir é quando você transmite alguma coisa para o outro, né? E a gente não consegue transmitir em si. Eu consigo mediar o conhecimento, ser o mediador de conhecimento, pegar o conhecimento bíblico e mediar para alguma pessoa, para que ele também tenha esse conhecimento. Cada uma de suas tarefas como líder espiritual é realizada de maneira mais efetiva se você está se comunicando bem com sua família. Então, quando há comunicação, como eu falei, vou repetir a palavra, há uma cumplicidade, há uma confiança entre os membros da família, porque eles passam a conhecer mais uns aos outros. A questão da comunicação é tão importante, irmãos, que às vezes há casos em que a pessoa convive 30 anos com o outro e de repente descobre algo que nunca imaginei que a pessoa gostava disso. Nunca imaginei que a pessoa teria capacidade de agir dessa forma. Por quê? Porque não há comunicação suficiente. Não, mas eu me comunico, converso muito e tal. Certo. O que é que está conversando? Será que é realmente assuntos que vão trazer edificação para a família? Será que são assuntos bíblicos? Será que nós estamos repassando para a nossa família, para a esposa e para os filhos, um conhecimento bíblico das coisas, um olhar bíblico para resolver problemas? Às vezes conversamos demais, mas coisas que não edificam. E a própria Bíblia nos ensina que na nossa boca tem que sair palavras para edificação e não palavras torpes. Então precisamos fazer com que a nossa família cresça no conhecimento de Deus. Segundo ponto, por que é importante os líderes espirituais se comunicar com sua família? Porque a comunicação produz compreensão clara do bem-estar de sua família. Você deve conhecer o bem-estar de sua esposa e de seus filhos antes de levá-los onde precisam estar. Você precisa primeiro saber onde a família está, em que posição espiritual ela se encontra, para saber o que precisa fazer, ou que atitudes tomar para que eles cheguem aonde você quer que eles estejam de acordo com a vontade de Deus. Então, se você tem objetivos espirituais para a sua família, eu vou tentar ser mais prático, né? Dar exemplos. Porque às vezes tem temas que são muito teóricos, né? Às vezes eu fico meio agoniado que eu sou mais prático, né? Aí, vamos tentar dar um exemplo. Se você, por exemplo, quer que a sua família se envolva em algum ministério na igreja. Eu quero que o meu filho toque um instrumento na igreja, eu quero que a minha esposa ajude no louvor da igreja. E eu quero ajudar na portaria. Exemplo, você é o líder do lar e você definiu esses objetivos espirituais para a sua família. Aí você tem que observar, certo? O que é preciso para que a esposa participe do louvor? Aí você vai chegar para o líder da igreja e vai perguntar, ei, irmão, pastor, né, conforme o irmão que esteja lá à frente do trabalho, missionário e tal, o que é que a gente precisa para que a minha esposa participe do louvor da igreja? Aí o missionário lá, o pastor, o irmão que está à frente vai lhe dizer, precisa de um bom testemunho e tal, precisa, né, de vestes decentes para vir à frente, para louvar o Senhor. Precisa de vestes decentes só quando vai à frente? Não, não é assim. É no dia a dia, o comportamento. Então tem que ter um bom testemunho para poder vir louvar o Senhor aqui na frente. Então entendi. Beleza.
Aí você vai chegar em casa e vai perguntar, minha filha, como é que está a vida espiritual? Aí conversa com a esposa, vamos ter que... as vestes não estão bem legais, então vamos ter que mudar aí essas vestimentas, porque eu tenho esses objetivos espirituais para a nossa família. Quero a minha família mais envolvida na obra de Deus. Então vamos melhorar aí as vestes, vamos tirar um tempo maior de leitura da Bíblia, de oração, para nós nos consagrarmos mais e melhorarmos o nosso testemunho. Beleza. E os filhos, para tocar na igreja, precisa de quê, né? Também os mesmos conceitos. Bom testemunho, ter cuidado nas vestimentas e tem que treinar, né? Tem que treinar. Então vamos sentar com os filhos e vamos aconselhar como é que dá para fazer. Saber onde a família está, para saber que decisões eu devo tomar para eles chegarem aonde eu quero que eles cheguem. Entenderam agora? Sim ou não? Mais ou menos, né? Então é isso que nós devemos fazer, uma sondagem na família. Traço metas espirituais para a família e aí eu faço uma sondagem como eles estão hoje e para que eles alcancem essa meta espiritual, o que tem que mudar. Mas para isso eu tenho que fazer uma sondagem e saber em que estado eles estão, como eles estão, para aconselhar onde chegar. E eu citei esse exemplo, irmãos, mas isso vai em todas as áreas da vida. Vamos supor que você tem um plano, outro exemplo. Você tem um plano, eu quero comprar uma moto. Você não tem transporte, né? Anda a pé. Aí eu quero comprar uma moto. O que é que eu preciso para comprar uma moto? Preciso de dinheiro, né? Tá certo, preciso de dinheiro. Então vamos ver como é que está a situação. Aí a gente senta com a família e vê. A família está gastando demais com coisas supérfluas que não precisam. Rapaz, então, vamos cortar aqui, cortar acolá e tal. Conversa numa boa. Não é, agora não vai mais poder fazer isso aqui, não. Não, na calma, né? Na calma, conversa tranquilamente. Aí fala dos objetivos, nós temos esses objetivos e tudo mais. E aí nós temos que cortar alguns gastos. Não vai deixar de comer para comprar uma moto, não, viu? Porque tem gente que é assim, né? Nem come. Não pode comer carne, não, porque eu tenho que comprar a moto. Aí, peraí, né? Vamos ter limites nas coisas. Primeiro o bucho, né? Depois o luxo, vamos dizer assim, né? Então, são coisas, irmãos, que eu estou tentando dar exemplos práticos para ver se fica mais claro na mente. É uma comunicação que às vezes não tem. Tem família que não tem esse tipo de comunicação. Traçar planos para comprar uma moto, traçar planos para comprar uma casa, para reformar a casa, traçar planos espirituais, que eu quero que minha família se envolva mais nos trabalhos da igreja. Às vezes não há essa comunicação em casa. E aí o líder do lar que tem que visualizar essas coisas e chamar a família, reunir, sentar e planejar essas coisas. E ouvir também. Ouvir as ideias da esposa, dos filhos. Mas a criança não sabe de nada, não. Você é que pensa. Né? Você é que pensa. Vai se enganando. Criança é bicho esperto. Né? E hoje tem muita informação. As crianças ouvem muita coisa, veem muita coisa. Então eles podem ter alguma ideia impressionante. Então escute também. Né? Não desprezem as crianças, os pequeninos. Terceiro ponto, porque é tão importante que os líderes espirituais se comuniquem com sua família. Que a comunicação ela esclarece questões, né? Empregar tempo em conversar com sua esposa proporciona um melhor entendimento das questões familiares. Também o ajuda a saber quando precisa ter um papel mais ativo, onde eu tenho que chegar mais junto, agir mais naquilo, porque está precisando de uma presença mais forte, de uma representação masculina naquele ponto. Então temos que saber disso também, para até aliviar, às vezes, a barra da esposa, que tem determinadas tarefas, não estou dizendo as tarefas do lar, certo? Mas tarefas da família que é mais pesado para a esposa. Às vezes ela faz, mas é gemendo. E aí o homem tem que chegar e sondar o que é que está acontecendo, se a esposa não está sofrendo por estar fazendo alguma tarefa que o homem poderia fazer com mais facilidade. Então você vai lá e alivia a barra da sua esposa. Sua esposa ou seus filhos já tomaram uma decisão causadora de grande transtorno que poderia ter sido evitado se você soubesse daquela decisão com antecedência. Então por isso que é importante se comunicar, porque às vezes a mulher com os filhos também pode tomar alguma decisão. Se você tivesse ficado sabendo antes, poderia ter evitado um problema. Então a esposa e os filhos também têm que ter esse respeito de, rapaz, vamos tomar a decisão, mas espera aí, vamos comunicar ao chefe, né? Primeiro. Não é porque é o que manda em tudo, não, mas é o líder do lar que Deus instituiu, irmãos. E uma coisa tem que ficar clara, que às vezes tem mulher que não entende isso.
Se Deus instituiu o marido como cabeça do lar, você acha que Deus não daria sabedoria ao marido para tomar decisões? Hã? E aí? Deus dá ou não dá sabedoria ao homem para tomar decisões? Dá, porque foi Deus que instituiu ele como cabeça. Ah, irmão, mas peraí, eu já vi muito marido errando. Erra porque é ser humano, é pecador, e às vezes não ouve a voz de Deus, né? Eu ouvi a voz de Deus que eu estou dizendo, irmão, não é ouvir um trovão, aí vai chover, não. É ouvir a voz de Deus, ó, a voz de Deus, a Bíblia. Não segue os padrões bíblicos. Aí a culpa já não é de Deus, é porque o homem não está sendo sábio a tal ponto de consultar a Bíblia para saber tomar decisões acertadas. Já não foi Deus que falhou, não. Aí foi falha humana. Pode acontecer comigo, com qualquer homem, certo? Que somos falhos e pecadores. Mas a família tem que entender isso, a esposa principalmente, porque ela entendendo que Deus dá sabedoria ao marido, ela vai ensinar isso para os filhos, para que a família aprenda a consultar o chefe da casa, o líder do lar, para ouvir conselhos bíblicos. Não é o marido, porque eu acho que... Não, veja se tem base bíblica, né? O marido ele tem que pedir a Deus sabedoria para aconselhar a família com base bíblica também. Não é no achismo, que eu acho que é assim, eu acho que deveria ser daquele jeito. Procura uma base bíblica antes. Aí você, homem, líder do lar, você vai ter uma probabilidade maior de acerto quando você aconselha a família com base na Bíblia. Se você não sabe uma resposta para aquela hora, para aquele momento ainda, uma resposta bíblica, não dê a resposta na hora. Diga à família, olha, eu vou orar mais, né, eu vou consultar a Bíblia, e aí depois a gente reúne de novo e fala sobre esse assunto. Irmãos, não é nenhuma vergonha para um homem ele não saber dar resposta na hora, não. Eu tinha esse problema antes, né? Eu queria ter resposta para tudo. No início da minha conversão, eu sofri um bocado, porque as pessoas me perguntavam e eu ficava querendo dar a resposta. E com o tempo eu aprendi que não deve ser assim. Nós não nascemos sabendo de tudo. E com relação a coisas espirituais, tem muita coisa que nós não sabemos e nem vamos saber. Porque são profundas demais. E às vezes nunca nos deparamos com um problema que eu precisava ter aquele conhecimento para poder resolver de forma espiritual. Então nós não temos o conhecimento de tudo. Nós temos que ter a humildade de dizer, eu não sei. Ah, mas você é pastor e não sabe? Sim, eu sou pastor, não sou Deus. Deus é que sabe de tudo, né? Eu sou um ser humano e vivo em constante aprendizado. Estou aprendendo. Se eu soubesse de tudo, eu não precisaria da Bíblia, não precisaria no Data Show aqui para poder passar os versículos, porque eu já sabia de tudo. Por isso que eu preciso, porque eu sou um ser humano, então eu não sei das coisas, de tudo. Eu sei daquilo que eu já estudei, já aprendi, aquilo eu sei. Mas há coisas que eu nunca estudei, que eu não sei. Aí alguém lhe pergunta o que é que você vai fazer. Eu vou dizer que não sei. Eu nunca vi isso, não, nunca estudei sobre isso, não, mas eu vou estudar. Eu vou estudar, vou aprender, e quando eu souber, eu lhe dou a resposta. Isso não é vergonha para ninguém, não, irmãos. Certo? É sinal de humildade. Saber reconhecer que eu não sei, mas que eu posso aprender. E aí eu busco o conhecimento. Então, às vezes, na nossa família, nós temos que também fazer isso. Não é dar uma de sabidão, inventar que sabe das coisas, não. Se não sabe, não sabe. Pesquisa na palavra de Deus. Quando souber a resposta, reúne a família e dá a resposta de forma bíblica. É melhor você dar a resposta certa, com convicção, do que você dar uma resposta errada, né, por orgulho, porque não queria dizer que não sabia. Então, muito cuidado. Quarto ponto, né? Por que é tão importante o líder espiritual se comunicar com sua família? Comunicação cria um contexto amoroso no qual se lidera. Então, para criar aquele ambiente amoroso dentro da igreja. Efésios 5:25 diz o seguinte, ó, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, esse amor, essa demonstração de amor pela esposa, vem com as atitudes, vem com as palavras e também com a comunicação, nos comunicarmos com a esposa. Um de nossos principais deveres como homens é amar nossa esposa como Cristo amou a igreja. O hábito constante de comunicação amorosa cria uma atmosfera amável em casa. Às vezes, líderes têm de tomar decisões desagradáveis. Às vezes tem que dar um não. E é bom? É não, irmãos. Eu mesmo não gosto quando eu tenho que dar um não à minha esposa, que a minha esposa está querendo alguma coisa ou fazer alguma coisa que eu digo não. Eu não gosto. Eu queria dizer sempre sim.
mas há momentos que a gente tem que ser mais racional. Racional. Porque se a gente já consegue enxergar que se eu disser um sim ali, vai trazer problemas para o nosso casamento mais na frente, então mesmo sem gostar, eu tenho que dizer um não. Porque é para evitar um problema futuro. Eu, por mim mesmo, nunca daria um não para minha esposa. Sempre que ela me pedisse alguma coisa, sim, tá, bora. Eu quero fazer ela feliz. Luto na vida para fazer isso. Não sou um exemplo de marido, não. Mas eu tento fazer a vontade de Deus, que é amar a minha esposa e fazer ela feliz. Mas tem momentos que eu tenho que dizer, não, não dá certo. Ah, é porque você não ama a esposa. É não. É porque eu amo tanto que não quero que dê errado lá na frente. É por isso que às vezes a gente tem que dizer não. Isso não dá certo fazer. É igual o filho, irmãos. Filho, a gente sempre diz sim pro filho. Sempre. Tudo que ele quer. Tá bom, vai, tá bom, eu te dou. É assim? Não. E por que às vezes você diz não? É porque não gosta dele? Porque não ama? Não, é porque você ama demais e não quer ver o pior. Você ama tanto que você não quer ver seu filho dando errado na vida. E às vezes você tem que dizer não. Ah, mamãe, mas o meu amigo tem isso e eu quero. Mas não é o melhor para você. Eu já ouvi casos, irmãos, de filhos que queriam tanto uma moto, porque os amigos tinham uma moto. Aí os pais se sacrificaram para comprar a moto. Sabe o que aconteceu com o menino? Morreu de um acidente de moto. E aí? Era o melhor para o filho? Ele não tinha ainda maturidade suficiente para receber esse presente. E os pais é quem tem que enxergar isso e dizer, não. Ah, mas meus amigos têm. Mas você não pode ter ainda. Ainda não é o tempo. Aí perderam os filhos. Ó. Ah, não, porque eu sou um bom pai. Eu dou tudo que meus filhos querem. É o pior que tem. Os pais que dão tudo que os filhos querem são os piores que tem, irmãos. Porque não ensinam limites para os filhos. E uma hora na vida eles vão chegar a um ponto na vida que eles vão enxergar que existem limites na vida. Eu não posso fazer tudo o que eu quero. A vida é cheia de nãos. Sabia disso? Cheia de nãos. Eu quero andar a 150 por hora na estrada. Não. A lei diz não. Ah, eu quero andar empinando numa moto. A lei diz não. Ah, eu quero andar dando cavalo de pau. A lei, não. É cheio de não na vida. Não estacione, não ultrapasse sinal vermelho, não é não? Não faça isso, não faça aquilo. Está cheio de não. Se os pais não ensinarem essa palavra para os filhos, que tem limites nas coisas, eles vão se dar mal. E às vezes o marido tem que fazer isso também com a esposa, infelizmente. Que é para não acontecer algo pior depois. Para preservar a harmonia da família. E às vezes ele tem que dizer não para a esposa, infelizmente. Mas infelizmente é uma maneira de dizer, mas é porque é o melhor para a família. Então, se o marido já tem essa visão de forma bíblica, que aquilo não é bom se fazer, então tem que dizer não. A gente tem que ter pulso também. Mesmo querem dizer um sim para agradar a esposa, mas às vezes a gente tem que dizer não, porque é o melhor para a família. Então, a gente tem que tomar a decisão na vida. E a favor, né, de Deus, para que Ele seja glorificado. O que você pensa ser mais fácil? Reagir bem a uma decisão rígida de um pai ditador que entra no seu mundo e emite uma ordem, ou reagir bem a uma difícil decisão de um pai amoroso que costuma entender suas opiniões e ouvir cuidadosamente seus apelos antes de fazer uma escolha bem pensada? Então nós, como líderes, devemos pedir a Deus sabedoria também para isso, o que eu falei há poucos instantes. Precisamos ouvir, às vezes, a esposa, os filhos, antes de tomar uma decisão. Não é só chegar, por que, papai, que tem que ser assim? Porque eu estou dizendo. Aí a esposa pergunta ao marido, meu filho, por que é que tem que ser dessa forma? Porque eu estou mandando. Não, isso é ditadura, irmãos. Você tem que ter uma base bíblica. Por que você está tomando aquela decisão? Ah, mas eu penso isso. A mulher às vezes diz, mas eu penso que assim seria melhor. O filho também, papai, pensa que seria melhor assim. Aí você recorre a quem? A Bíblia. Recorre à Bíblia e diz, segundo a palavra de Deus, assim, 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 é a melhor forma de se fazer. Você é ministro de Deus, sabia disso? Quando você for instituído líder do lar, você agora é um ministro de Deus para administrar a sua casa, a sua família. Então o homem ele tem que ter essa sabedoria, pedir a Deus. Ah, não tem, peça a Deus. Tiago ensina isso, né? Que a sabedoria peça a Deus. Que a todos dá, liberalmente, nada lhes impropera. Ser-lhe-á concedido. Peça a Deus que Ele vai dar sabedoria. Agora você tem que se consagrar, tem que se aproximar de Deus, tem que buscar a Deus, para que Deus possa lhe usar para tomar decisões sábias para a sua família. Sempre, irmãos, procurem
Bíblia para aconselhar a família. Não procure os experts da internet, a psicologia moderna, as coisas do mundo, não. Você quer aconselhar a sua família para o bem da maneira certa, procure a Bíblia. Porque ela é a fonte da verdade. Ela não erra, porque é a palavra de Deus. Então é a melhor fonte. É o melhor conselheiro para o líder de um lar, é a palavra de Deus. Porque ela vai te dar conselhos certos. Irmão, mas eu vi isso na Bíblia, que se eu fizer... Mas eu não vi outra pessoa dizendo que funciona. Mas a Bíblia diz que funciona? Pois vá pela Bíblia, meu amigo. Vá pela Bíblia. Porque a Bíblia é Deus, né? É a palavra de Deus. Mas todo mundo está dizendo que não vai dar certo. O mundo jaz no maligno. Essa historinha de dizer a voz do povo é a voz de Deus. Não tem isso na Bíblia, não. A Bíblia não está isso escrito. Certo? Pelo contrário, diz que o mundo jaz no maligno. O mundo está no inimigo, no maligno. No inimigo das nossas almas, no diabo. E eu vou escutar a voz do mundo? Não. Se quiser me dar mal, eu vou escutar a voz do mundo. Mas se eu quiser o melhor para minha família, eu tenho que escutar a voz de Deus. Mesmo que vá na contramão do mundo. Se Deus está dizendo que é daquele jeito, então vamos seguir a Deus, que é o melhor para nós. Quinto e último ponto. Por que a comunicação é tão importante para os líderes? Porque a comunicação promete a oportunidade para sua esposa ajudá-lo. Em Gênesis capítulo 2, verso 18, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora, que ele seja idônea, capaz de auxiliar o marido. Então, a comunicação ela vai promover isso, né? Para que a esposa possa lhe ajudar o marido. Às vezes você quer a ajuda da esposa, mas você não deixou tão claro o que é que você realmente espera dela. E aí como é que ela vai poder lhe ajudar? Como é que ela vai poder ser essa auxiliadora? Então você tem que deixar claro, nos mínimos detalhes, em todo o mais detalhado possível, para que a sua esposa entenda os objetivos e assim possa lhe ajudar nisso. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 8, diz o seguinte, porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Então mostrando essa submissão que tem que haver, esse papel de auxiliadora que a mulher tem que ter para com o marido. Sua esposa sabe o que acontece em sua vida? Ela está ciente de suas maiores provações ou tentações? Se alguém perguntar, ela poderia dizer cada uma de suas expectativas, as expectativas do marido, a respeito dela e das crianças? Será que a sua esposa conhece realmente? Você tem deixado bem claro para a esposa quais são as suas expectativas com relação a ela e com relação aos filhos? Repito, para ser totalmente óbvio, se a sua esposa souber o que acontece em sua vida, ela poderá ajudá-lo mais do que se não souber. Então você quer a ajuda da esposa, mas não quer se abrir com ela. Aí fica ruim. Ela não tem uma bola de cristal não, né? Para adivinhar o que passa na sua mente. E as mulheres têm que ter um cuidado também, né? Quando vão se comunicar. Porque às vezes a mulher tem a mania de se comunicar pela metade, né? E quer que o marido entenda o resto. Às vezes eu digo assim, minha filha, eu tenho um problema grande, né? Eu não sei adivinhar as coisas. E ainda tem outro problema, eu sou das exatas. Então você tem que dar todos os detalhes, né? Porque senão eu não entendo. Eu tenho esse problema, né? Então a mulher, ela tem... A mente dela é mais rápida, né? Um turbilhão, né? Pensa em várias coisas ao mesmo tempo. E o homem não. Eu, pelo menos, sou bloqueado. Diz que o homem pensa por caixinhas, né? Se ele abriu a caixinha de resolver um problema lá, ele está com aquela caixinha aberta e o resto do mundo não está funcionando para ele. É só aquilo. Quando ele termina aquele, aí ele fecha aquela caixa que ele vai para outra, né? Já a mulher não, é tudo ao mesmo tempo. O menino está chorando, a panela está no fogo, a televisão está ligada e a galinha está precisando de comida, o milho tem que lavar a roupa para estender no varal, né? É tudo ao mesmo tempo. Aí quando a mulher mistura a galinha com o pinto do porco e o gado que tem que tirar o leite, aí o homem, como é? Peraí, não estou entendendo nada, né? A mente da mulher é incrível, né? Então a mulher tem que ter, assim, mais humildade, né? Entender que o homem não tem essa capacidade, não. E ela tem que deixar bem claro também para o marido, quando ela quer comunicar alguma coisa. Porque às vezes tem mulher que fica com raiva, né? Mas a gente de rascou, o marido não entende.
É porque você não disse completo e o marido tem essa dificuldade. O homem não consegue entender bem essas coisas como a mulher entende. E aí, se o marido não entender, pergunte, viu? Se a esposa quis comunicar alguma coisa e você não entendeu, pergunte, amor, repita aí que eu não entendi, não. É melhor do que você tentar fazer algo sem ter entendido, porque aí você vai fazer errado, você não entendeu? Então, procura a comunicação correta. Lembre que a comunicação ela tem que ir a mensagem enviada e uma mensagem recebida. Então, se você não entendeu claramente a mensagem, você não vai ter como responder essa mensagem de maneira correta. Então, não há comunicação. E a mulher do mesmo jeito. Se o marido comunica uma coisa e ela não entende, pergunte. Amor, repita aí, por favor, que eu não entendi. E aí, para que haja realmente essa comunicação, a mão de duas vias, né? Vai e vem. Para que haja essa harmonia dentro do lar. Irmãos, vamos pedir a Deus, né, que nos dê sabedoria cada dia para fazermos realmente a vontade do Senhor, não a nossa, nos comunicarmos bem com a nossa família, para que haja esse ambiente harmonioso, haja um ambiente amoroso, né, para vivermos em paz com a nossa família e assim glorificar o nome de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela misericórdia do Senhor em nossas vidas, pedimos perdão por todos os nossos pecados, sabemos que temos falhado tanto, ó Pai, porque a Tua palavra é perfeita e nós somos falhos. Mas pedimos as Tuas misericórdias, Senhor, para que possa nos ajudar, para fazermos a Tua vontade, para sermos mais obedientes, sermos mais cuidadosos em observar as Tuas ordens, os Teus mandamentos e assim procurarmos fazer o que Te agrada. Não para a nossa glória, mas para a glória do Teu santo nome. Nós pedimos as bênçãos do Senhor sobre a semana, a vitória sobre o mal, sobre o pecado, para que o Teu nome seja exaltado em nossas vidas. Oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Uma boa noite a todos, irmãos. Deus os abençoe. Próximo final de semana, se Deus quiser, programação normal.